dia, amados irmãos. Que a paz, o amor e a presença do Espírito Consolador nos direcione nesse novo dia, repleto de oportunidade para conhecermos a palavra, guardarmos no coração e aplicarmos para caminharmos segundo a vontade do nosso Pai. Hoje nós vamos ler e tirar para nós os princípios e as lições do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, livro da revelação, aonde traz exortação e conselhos que Jesus diz às igrejas, né? Então vamos iniciar aqui a nossa leitura. Carta à igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu achaste os mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e atirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e reféns o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o quanto foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
Carta à igreja em Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam sacrifícios de idolatrias. E lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tende, retenha-o, até que eu venha. E que ao vencer e guardar ao fim minhas obras, eu lhes darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vamos tirar princípios e lições do que Jesus quer nos dizer nesse capítulo 2. Cristo conhece as obras, desafios e situações específicas de cada igreja, mostrando seu cuidado individualizado para com elas. Cristo elogia as igrejas por suas boas obras, mas também as adverte sobre áreas que precisam de arrependimento e mudança. As igrejas são encorajadas a permanecerem fiéis a Cristo, mesmo em face de perseguição e oposição. Cristo oferece recompensas para aqueles que perseveram na fé, incluindo acesso à árvore da vida, autoridade sobre as nações, a coroa da vida e outros privilégios celestiais. Cristo adverte sobre o perigo do comprometimento com doutrinas falsas, imoralidade e tolerância ao pecado. As igrejas são chamadas a ouvir o que o Espírito está dizendo e a obedecer às instruções de Cristo para receberem as bênçãos prometidas. E o que a gente tira dessa leitura para trazer para a nossa vida? Há anos e anos a gente sabe que se a gente não obedecer ao que Cristo nos ensina na palavra, nós não somos abençoados, nós não temos uma vida próspera e nós não vamos alcançar o reino, que é o nosso desejo. Nós passamos a vida buscando conhecimento, buscando sabedoria, tendo prudência ao caminhar. Para quando a gente passar pela morte física, a gente não vá para o inferno, não vá sofrer, e sim encontrar com Cristo e viver com Ele em seu reino. O que mais a gente vê hoje em dia são as profecias se cumprindo, o amor de muitos esfriando, filhos desrespeitando pais, pais não considerando seus filhos. E a gente se pergunta, o que está acontecendo? Por que isso tudo está acontecendo? Porque na atualidade, muitos pais estão se afastando da doutrina e a própria palavra ensina que quanto mais você se afasta de Deus, mais Deus se afasta de você. E por que isso acontece? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que a gente quiser,
mas nós somos escravos das nossas escolhas e decisões. Quando a pessoa escolhe se afastar do Senhor, ela automaticamente está assumindo o risco de viver sem Ele. E quem vive sem Deus não tem paz, não tem prosperidade, não tem bonança, não tem sabedoria, não há nada de positivo na vida dessas pessoas. A gente vê hoje jovens desrespeitando adultos, sejam seus professores, sejam seus parentes, sejam pessoas que deveriam estar ali como postura de autoridade. Mas por que eles estão fazendo isso? Cadê o adulto para ensinar sobre Deus, para falar sobre a Bíblia? Bom dia, meu amor. Bom dia, Papai do Céu te abençoe. Cadê aquele adulto para segurar na mão e mostrar disciplina, autoridade e corrigir, não deixando, enquanto criança, se desviar do caminho da disciplina? Cadê esse adulto? Esse adulto provavelmente hoje em dia está preocupado em assistir porcarias na televisão, pornografia na internet, se envolver em bebedeiras e outras negatividades que são banquetes que a vida ou propriamente o inimigo proporciona para essa pessoa todo dia. As pessoas estão tão alienadas, estão tão doentes, que elas ligaram o automático e não se permitem mais enxergar o ano que vem, daqui a 2 anos, 10, 50. E quando Cristo voltar? Aí vamos correr para se arrepender? O que eu mais vejo hoje são as pessoas de segunda a sexta tendo um comportamento razoável e quando chega no final de semana esquecem completamente quem elas são. Ou seja, estão alienadas, estão doentes espiritualmente. Eu sempre falo para vocês, nós temos que estar alinhado com Cristo nas 3 esferas: espiritual, emocional e física. Porque se o meu espírito não estiver conectado ao Senhor, o meu emocional não vai raciocinar de forma correta e o meu corpo não vai obedecer nem acessar nada de bom. Algumas pessoas pensam que é só ler a palavra. Eu leio a Bíblia. Eu estou caminhando para a congregação há 20 anos. Eu conheço pessoas que caminham há 20 anos para a congregação, mas não sabem para que serve a Bíblia. Porque não praticam o que está escrito lá. Não adianta você decorar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se você não usa isso na sua vida. Se você não transborda isso na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Hoje em dia nós temos internet. Então a minha voz ela é capacitada, ela é levada para lugares que eu nem imagino, mas Deus sabe. Mas se eu não aplico o que eu estou estudando aqui na minha vida, como é que eu vou ser exemplo para o outro? A própria palavra diz, tire a trave do seu olho para que você possa ajudar o seu irmão. Como é que você vai ajudar a vida do outro se a tua não é exemplo de nada? E é aqui, na palavra do Senhor, que a gente se abastece, conhece a verdade e vive dela. O viver por princípios que eu sempre prego aqui é você viver a sua vida de acordo com a vontade do Pai. Mas é difícil. A vida de Cristo foi fácil? Ele desceu aqui e caminhou no mar de rosas? Por que a nossa vida vai ser? Por mais amados que somos, se nós não procurarmos ser repetidores do sinal de Cristo, nós não vamos receber o bom, perfeito e agradável que é a vontade dele na nossa vida. Então que o estudo de hoje fique a reflexão que é o que nós buscamos que vai contar quando a gente se encontrar com ele. O que você está abastecendo a sua fé aí? Aonde é que você está se fortificando? O que você está deixando entrar dentro do seu coração? Quais são as emoções que você está alimentando? Tudo isso conta. Porque se você alimenta depressão, ansiedade, negatividade, tomar conta da vida do outro, o que você está transbordando de bom para o teu próximo? Casamento. O que você está fazendo para o seu casamento prosperar? Você está deixando as negatividades do dia a dia interferir na sua vida? Você esqueceu para que é o relacionamento? Você chama Deus para participar do teu casamento, da criação dos teus filhos? Ou você só chama ele quando está difícil? Quando está numa situação que, eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda. Aí ele vai lá e te ajuda e depois fica tudo bem e você esquece dele. Gente, servir ao Senhor é tão simples quanto respirar. Mas a gente precisa
tomar a decisão correta. E eu não estou dizendo para você viver 20 anos dentro de uma congregação sem saber o que significa a palavra de Deus. Ao contrário, Deus quer relacionamento. Ele vive dentro de você. A igreja do Senhor tem 2 pernas. Aonde nós vamos chama-se congregação, aonde a gente vai se reunir com outros membros do corpo de Cristo para louvar e engrandecer o santo nome dele. Aonde a gente leva a nossa energia positiva e capta a energia positiva dos irmãos. É para isso que as congregações existem. Quando tem muitos irmãozinhos que na necessidade, seja por fome, seja por doença, batem na sua porta para pedir e receber ajuda. É para isso que serve a congregação. Não adianta você falar, eu sou de Cristo porque eu vou para a igreja todo final de semana, mas durante a semana tá olhando a vida do vizinho, tá olhando a roupa que a irmã tá usando, tá sempre competindo em alguma coisa. Quando Deus te deu uma vida para cada um, para nós cuidarmos dela. Eu costumo falar para minha filha que é para frente e para o alto. Quem olha para o lado ou para trás não prospera. Então, eu vou convidar vocês agora para orar comigo, a gente se conectar ao Espírito Santo, captar a sua energia positiva para fazermos um magnífico dia na presença dele, aplicando tudo que a gente aprendeu agora. Não é fácil e também não é difícil, basta você querer. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade de acessar o Teu conhecimento pela Tua palavra, Pai. Gratidão pela Tua presença, Pai. Gratidão pelo Teu Espírito Santo, consolador, transformador e direcionador, que vai nos capacitar a fazer desse dia a Tua vontade em nossas vidas. Pai, eu Te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia. Que as palavras desse ensinamento, desse devocional, Pai, nos traga clareza, direcionamento e providência em todas as áreas da nossa vida. Te louvo e Te agradeço, Pai, pela vida de todos aqueles que aqui estão e também pela vida daqueles que irão assistir depois. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é o caminho. Aqueles que a ouvem e aguardam no coração são bem-aventurados. Então, que a Tua palavra faça parte da nossa vida, seja o Senhor agindo em nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que façamos todos um magnífico dia na presença do Senhor. Que sejamos fortes e corajosos e não permitimos em nenhum momento que nenhuma negatividade se levante sobre nós, porque somos mais que vencedores, somos filhos amados. Sejamos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.